Queridos irmãos e irmãs, meditemos juntos o Santo Evangelho desta terça-feira da segunda semana da Quaresma. O Evangelho é o capítulo 23 de São Mateus, versículos do 1 ao 12. Jesus está diante de uma multidão e de seus discípulos. E naquela ocasião aproveita para divertir a todos acerca do comportamento que os fariseus e mestres da lei tinham e apresentavam. Na verdade, uma palavra pode resumir aquele comportamento: a palavra hipocrisia. Em verdade, os fariseus, com a sua hipocrisia, tinham três atitudes que Jesus procurou fazer os discípulos se afastarem. A primeira delas, eram homens de um formalismo religioso. Diziam e ensinavam, mas eram os primeiros a não colocarem em prática. Meus irmãos e irmãs, é fácil nós nos apresentarmos como pessoas perfeitas, com nossas qualidades, mas ao olharmos para o nosso semelhante, nós pedirmos a eles coisas que nós sequer estamos colocando em prática. E o que é pior, nós colocamos certos pesos sobre quem não está disposto ou em condições de carregar. É fácil colocar um peso sobre alguém quando eu mesmo me vejo incapaz de carregá-lo. Uma segunda realidade é que os fariseus, enquanto homens conhecedores da lei, se punham como mestres e guias do povo, ensinando o caminho da própria lei. Contudo, esta atitude dos fariseus é mais um sinal da sua hipocrisia, porque se achavam senhores da própria vida, mestres e guias do povo. Eram senhores da vida do outro, mas não eram capazes de olharem para si mesmos e perceberem onde poderiam mudar, onde deveriam ser pessoas diferentes, onde e como se poderia viver a graça do arrependimento e da conversão. Eram guias, se punham como mestres, mas se colocavam acima das pessoas. A terceira e última motivação é que os fariseus buscavam sempre prestígio, vanglória, exaltação. Gostavam sempre dos lugares de honra. Contudo, desprezavam aqueles que eram humildes e pobres. É esta a atitude que também eu e vocês deveremos evitar. Somos chamados a viver a graça da humildade. O próprio Jesus nos ensina no Evangelho de hoje: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meus irmãos e irmãs, humilhar-se é reconhecer a própria fragilidade, é reconhecer que também é um ser humano mortal, dependente de Deus, dependente dos outros. Mas aqueles que deixam de lado a experiência da humildade, de suportar a humilhação, será levado a cair num grande mal, que é o egoísmo, que fecha a pessoa em si mesma, nas suas relações e com o próprio Deus. Peçamos, pois, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê a graça de um coração humilde, que nós não façamos as coisas para parecermos, que nós tenhamos a prudência de, ao mesmo tempo que ensinarmos, nos colocarmos ao lado para corrigir, mas que Deus também nos ajude
a termos e a vivermos a graça de um coração que teme a Deus e por isso humildemente entoa os seus louvores. Portanto, que Deus nos ajude, que esta palavra nos ilumine e que nós saiamos sempre da presença de Deus e da escuta desta palavra com o desejo sincero de caminharmos com Ele até o fim. Que assim seja.